estou iniciando um tema sobre o sentido da oração. Quero iniciar agora com uma oração. Pai do céu, peço que o Senhor me ajude, me capacite para passar tudo isso que eu tenho estudado. Te agradeço por todas as coisas que o Senhor me deu. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É muito importante destacar que na oração não é só nós, não somos os únicos que falamos com Deus. Deus fala conosco por intermédio da oração. Mas como assim? Por exemplo, assim, quando eu estou orando ali na minha oração matinal ou em qualquer oração, eu faço uma pergunta para Deus e eu recebo a resposta automaticamente. Por quê? Por exemplo, assim, os profetas antigamente, eles recebiam várias visões de Deus. Às vezes também recebiam, não visões, mas recebiam chamados por intermédio da voz de Deus. Eles ouviam a voz de Deus, muitas vezes. Noé, por exemplo, não saberia nunca que teria que construir uma arca se Deus não chamasse ele, se ele não houvesse recebido esse chamado. Abraão nunca saberia que teria que sacrificar seu filho se Deus não falasse para ele, porque eles não tinham as escrituras. Hoje temos as escrituras, a palavra de Deus está completa. Então não há muita necessidade de recebermos visões ou de ouvirmos a voz de Deus, porque já temos a palavra de Deus completa aqui na nossa mão. Então é muito importante que sempre temos que estar nos alimentando todos os dias da palavra de Deus. Esse ano aqui eu estou fazendo meu primeiro ano bíblico e eu vou terminar o Velho Testamento. Então, vou terminar o Velho Testamento nessa semana. E quando eu recebo a resposta de Deus, quando eu faço alguma pergunta para Ele, por que eu recebo a resposta? Eu recebo a resposta porque eu lembro daquilo que eu li. Então, aí eu já volto em outra pergunta. Aí vai assim acontecendo. Quando estamos falando com Deus, Ele também fala conosco. E por isso é muito importante estarmos sempre lendo as Escrituras. O momento ideal para oração está lá em Salmos, no capítulo 5, no versículo 3, que é o Salmos de Davi. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É o momento ideal, é o momento que estamos com a memória solene, que estamos despreocupados com tudo. É o momento que acabamos de acordar, não abrimos nenhum olho e começamos a orar, pedindo a Deus unção, pedindo que Deus nos abençoe, agradecendo pelo dia anterior. É o momento ideal, é de manhã. E é muito importante que Ellen White, ela escreve acho que no livro de Temperança, na página, eu acho que 135, se eu não me engano, ela escreve bem assim: a nossa respiração deve ser uma oração. E por outro lado, lá em 1 Tessalonicenses 5, não me lembro o versículo, acho que é 17 ou 21, está escrito: orai sem cessar. As nossas orações não devem ser sempre começar agradecendo: Senhor, muito obrigado por tudo. Te agradeço. Por exemplo, Pedro. Jesus Cristo estava andando ali sobre as águas e Pedro queria andar também. E aí pediu para Jesus. E aí ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que teve um momento ali que ele tirou o foco da visão dele, que era Jesus. E aí ele começou a cair, porque ele confiou em si próprio. E aí ele orou e Jesus o salvou. Mas ele não... você acha que a oração dele foi: Senhor, muito obrigado por tudo, por esse dia, o Senhor tem me dado o pão de cada dia? Não, Senhor, me ajuda, eu estou caindo aqui no mar. Eu acredito que era essa a oração dele. Não é a todo momento também que temos que orar de joelhos. Tem momentos e momentos. Um dia, estávamos aqui fazendo o nosso culto matinal, o nosso culto, de pôr do sol, do sábado. E aí, ao finalizar da oração, meu irmão perguntou assim pro meu pai: pai, qual é o jeito certo de orar?
porque o pastor lá da escola falou que não há necessidade de ficar de olho fechado. Aí meu pai falou, bem, depende do momento. Por exemplo, assim, como eu já tinha dito antes, Ellen White escreveu que a nossa inspiração deve ser uma oração. Então devemos sempre estar em contato com Deus. Quando estamos caminhando pela rua, não vamos fechar os nossos olhos, parar ali onde estamos e conversar com Deus. Estamos caminhando, falando com Deus, dialogando com Deus. Não há necessidade também de nos ajoelharmos ali no meio da rua. Estamos na correria. Muitas vezes também em reuniões, o ideal é que oremos segundo como o pessoal está orando. Se estão orando de joelhos, o ideal é que oremos de joelhos. Se estamos orando levantados, o ideal é que oremos em pé. Então, a oração cada oração tem o seu momento. É importante também que quando estamos orando, quando começamos a orar, temos que abrir o nosso peito, abrir o nosso coração totalmente para Deus. Não tem como começarmos a orar, senão não tem como começarmos a orar sem que não aceitemos a vontade de Deus. Às vezes achamos que a vontade de Deus é de um certo modo e recebemos a verdade que não é do jeito que pensamos. E aí temos que abrir o nosso coração a Deus. Se está escrito nas Escrituras, tem que ser assim. Não temos que achar um ponto, um porquê. A vontade de Deus é uma só. Temos que fazer a vontade dele, independente de qual for as circunstâncias. Uma coisa também que Isaías escreveu lá, que está em Isaías 60, acho que Isaías 65, 24. Está escrito assim, ó: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aqui é Deus falando. Então, na onisciência de Deus, antes que pedimos a Ele, Ele já sabe o que vamos pedir. Tem horas que Ele até concede antes que clamamos a Ele. Uma coisa fatal que as pessoas cometem na oração é só pedir. O motivo ideal da oração é o agradecimento. Paulo escreveu em 1 Coríntios 5,14 assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Ellen White também escreve no seu livro Verdade sobre os Anjos que Deus envia os seus anjos para cuidar de nós e eles realizam milagres. Eles realizam milagres todos os dias, quase a todo momento. É meio assim que está escrito. Eles realizam milagres todos os dias, a quase todo momento, sem que nós percebemos. E Davi escreve por outro lado lá em Salmos que Deus envia seus anjos, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que os amam. O amor de Cristo nos constrange. Não temos como recompensar esse amor. A nossa maior recompensa é não pecar. Mas mesmo assim, como a nossa luta é contra os dominadores desse mundo, contra Satanás, é muito difícil, porque ele é um anjo muito astuto. A astúcia dele estava acima da sabedoria de Salomão. Satanás, ele conseguiu enganar até Salomão. Então até é difícil para nós. Só que temos Deus ao nosso lado. Se temos Deus ao nosso lado, temos um auxiliador do nosso lado. Então não tem o porquê não orarmos. Na teoria é fácil a salvação.
mas na prática não é fácil, porque a tentação é gigante. O amor de Cristo nos constrange. Pense nisso. Vamos finalizar agora com uma oração. Papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos envia os seus anjos para cuidar de nós. Muito obrigado porque o Senhor envia o Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso lado. O Espírito Santo está nos auxiliando a todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude a nos arrepender também dos nossos pecados. Porque é o Senhor quem efetua tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa importante é que na oração temos que muitos dizem que a oração ela só pode ser feita se nós se arrependermos. Não é bem assim. Deus só perdoa os nossos pecados se nós nos arrependermos. Mas a oração pode ser feita de qualquer modo. Não de qualquer modo, mas pode ser feita do jeito que estamos. Cristo nos chama do jeito que estamos. Então, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, temos que embutir o arrependimento. Temos que embutir, por exemplo, assim: nos ajude a nos arrepender, porque é Ele quem efetua tanto querer. Ele que vai efetuar esse querer de nos arrepender no nosso coração. Então pense nisso. E que Deus esteja com todos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que eu possa estar disponibilizando vídeos mais longos, para que o YouTube também possa estar divulgando esses vídeos, porque o YouTube possa estar enviando esses vídeos para outros canais. Curte, compartilha, comenta, e que Deus esteja com todos vocês.